Olá, meus queridos alunos do Colégio Militar de Manaus, alunos do primeiro ano, alunos e alunas queridas. Eu sou o professor Yanei Xavier e estamos começando um novo trimestre, é o primeiro trimestre, e nossa disciplina é arte, principalmente história da arte, mas nós, no primeiro ano, vamos ter toda uma base de princípios, como o que nós estamos já vendo na tela, a arte como patrimônio, a arte como cultura. E antes de começarmos nossa aula hoje, que tem esse nome, Arte como Patrimônio, Conhecimento e Experiência, quero falar para vocês da importância da arte na vida, né, na nossa vida, na vida das pessoas. A arte, ela é inerente ao ser humano. A arte é própria do ser humano. O ser humano não vive sem arte. A arte faz parte da nossa vida. Se a arte não existisse, o ser humano ia dar um jeito de fazer com que ela existisse. A arte, ela está desde os primórdios da humanidade em conjunto com o ser humano, porque o homem viu a necessidade de se utilizar da sua criatividade. Antes mesmo do desenvolvimento científico, do desenvolvimento da ciência, o homem passou a se utilizar daquilo que hoje, depois de muito tempo, nós passamos a chamar de arte, que foi a criatividade humana. O homem pré-histórico, nas suas primeiras descobertas, né, descoberta de novas técnicas, de utilização de novos materiais, de novos instrumentos, ferramentas que o auxiliava na sua forma de sobreviver, na sua sobrevivência. A partir do momento que o homem passou a criar, né, uma simples faca feita de pedra, ou se utilizou de um material, de uma madeira, para utilizá-la como uma dimensão maior de seu braço, da sua mão, né, como um armamento, até usar um pedaço de pau, um pedaço de osso, uma pedra, amarrar essa pedra em, em um pedaço de madeira e fazer um tacape, uma espécie de faca, uma espécie de machadinha, coisas desse gênero. A partir do momento que o homem se utilizou da sua criatividade, ele passou a produzir instrumentos e passou a dar início às tecnologias criadas pelo homem. Verdade, quando nós falamos em tecnologia, né, quando nós falamos em tecnologia, parece assim que é uma coisa muito distante da pré-história, né? Tecnologia só nos lembra fibra óptica, só nos lembra informática, computadores, robótica, mas a tecnologia é tudo aquilo que o homem criou, inventou para a melhoria do seu dia a dia, para melhorar, para auxiliá-lo no seu dia a dia. Portanto, desde a pré-história, o homem vem desenvolvendo tecnologia. E a arte em conjunto com ele. A arte em conjunto, o poder criativo do ser humano em conjunto com esse ser humano. Então, falando um pouco, só um pouquinho, porque nós vamos ter outras oportunidades de falarmos dessa importância que a arte tem na vida e no desenvolvimento do ser humano, arte, arte que faz parte da cultura humana, e aí nos remete agora à nossa aula de hoje, sobre entendermos sobre o patrimônio histórico, artístico, cultural do ser humano, da humanidade, né? Nacional, em termos de Brasil, estadual, em termos de Amazonas, e assim por diante, nos remete que esse entendimento de patrimônio, seja ele material ou imaterial, ele provém da nossa cultura, da cultura humana. E aí nos remete a entender um pouco mais sobre o que seja, o que é cultura. Então, cultura é
tudo aquilo que o homem, de uma forma sucinta, produz. De uma forma mais simples, tudo aquilo que o homem faz, tudo aquilo que o homem produz, produziu, foi produção humana, é que nós chamamos de cultura. Um exemplo bem simples: uma árvore. O homem pode até plantar uma árvore e chamar isso de cultura, a plantar uma árvore. Mas a árvore plantada, ela vai se desenvolver por situações próprias, biológicas, né? Não foi o homem que produziu a árvore, embora ele tenha a plantado, talvez. Mas quando um homem faz, por exemplo, uma casa, a casa, seja ela simples, humilde, ou seja ela grande, né, espaçosa, essa casa foi obra da produção humana. E tudo que é feito pela produção humana é o que nós chamamos de cultura, né? Nesses termos, o homem é que promove cultura. O homem é que faz cultura. Muitas vezes a cultura ela é vista somente no padrão intelectual, né? Ah, fulano não tem cultura, talvez porque ele não estudou. Mas isso é uma outra coisa. Não é a cultura do que nós vamos falar. Na verdade, cultura, todos têm, todos possuem cultura, né? É todo aquele patrimônio, toda aquela construção e obra do ser humano, tá? Feito pelo homem, produzido pelo homem. E por isso nós vamos começar a nossa aula tentando ter um entendimento. Lembrando que essa nossa aula nós vamos poder debatê-la ela de forma mais sucinta, mais aberta, uma interação melhor entre mim e vocês, meus alunos, quando fizermos a nossa live. Próxima aula nós teremos uma live. E essa live nós vamos debater, falar concernente a essa aula de hoje, a esta videoaula. Por isso, você vai ter a oportunidade de assistir essa videoaula e nós vamos poder interagir em nossa próxima aula, em nossa live, a respeito dessa, dessa aula de hoje. E sempre vamos deixar uma aula a mais para que você veja e que depois nas lives a gente possa debater, conversar, não necessariamente ter que repetir essa aula, mas tirar algo mais daquilo que foi proposto. Porque às vezes a aula é maçante, até pelo conteúdo, e aí fica difícil de a gente ter aquela interação. E assim, dessa forma, nós vamos poder ficar mais livres, mais abertos, eu vou poder mais ouvi-los, e é isso que é importante, ok? Com tranquilidade, com bastante tranquilidade, a importância da interação entre nós. Então, arte como patrimônio, conhecimento e experiência, né? A arte é isso. Ela é um patrimônio do ser humano. E ela nos traz conhecimento e ela nos dá experiência de vida. Então vamos para os aspectos históricos do que seja patrimônio. Nós vamos trabalhar com a premissa, com o entendimento de patrimônio. Patrimônio é essa palavra no português europeu ou patrimônio no português brasileiro, né? É o patrimônio cultural, é isso que nós estamos falando. É o conjunto de todos os bens materiais ou imateriais que, pelo seu valor próprio, devem ser considerados de interesse relevante para a permanência e identidade da cultura de um povo. O patrimônio é a nossa herança do passado, com o qual vivemos hoje e o qual passamos às gerações vindouras. Então, o patrimônio é muito importante, esse patrimônio cultural, porque ele nos evidencia o papel de uma identidade que faz com que nós nos reconheçamos como pessoas, como homem, como mulher, né, como jovem, como pessoas
parte de uma sociedade, parte de um povo. Então, esse patrimônio cultural, ele vai nos trazer de várias formas um reconhecimento histórico e social de quem somos. Daí a importância da, dessa herança que nós recebemos dos nossos ancestrais, né, que deixaram para nós tais patrimônios, sejam eles materiais ou imateriais. Do patrimônio cultural fazem parte bens imóveis, tais como castelos, igrejas, casas, praças, conjuntos urbanos e ainda locais dotados de expressivo valor para a história. Olha só, são patrimônios imóveis, todos esses que nós falamos. Aqui no Amazonas, nós podemos falar de alguns patrimônios imóveis daqui do Amazonas. Um dos mais importantes desses, desses patrimônios é o Teatro Amazonas. Pouquíssimas cidades são representadas por um teatro, mas quando nós lembramos de Manaus, nós lembramos do Teatro Amazonas, né? Outro patrimônio representativo de uma cidade, quando você lembra, por exemplo, de Belém, é o ver-o-peso. Lá, o mercado ver-o-peso. Veja, note que apesar de Belém ter o Teatro da Paz, que é um pouquinho mais antigo do que o Teatro Amazonas, e é belíssimo também, né, aos moldes da Ópera de Paris, mas o Teatro da Paz não é o símbolo da cidade. O símbolo mais conhecido da cidade, né, apesar da beleza do Teatro da Paz, é o ver-o-peso. O contrário aqui em Manaus, né? Manaus é o Teatro Amazonas, sempre de forma belíssima, né? Desde o período áureo da borracha. Muito bem. Claro, temos outros patrimônios aqui dentro desse sentido, como a alfândega, como o Rodway, lá o porto flutuante, feito pelos ingleses, né? A alfândega também foi feita pelos ingleses. Temos outro patrimônio imóvel também aqui, que seria o próprio Mercado Adolfo Lisboa, né? Mercado Adolfo Lisboa, dentre outros. Então, continuando aqui, a arqueologia, né, esse patrimônio, são locais dotados de expressivo valor para a história, como a gente já falou. Todos esses que eu citei têm expressivo valor para a história, né? A Torre Eiffel, ela representa Paris. A Estátua da Liberdade, né, representa Nova York. E por aí vai tantos outros. Nós temos o Cristo Redentor aqui, belíssimo Cristo Redentor, né? Representação máxima, talvez, do Rio de Janeiro, como todo, né? Então, esses locais expressivos de valor para a história, para a arqueologia, a paleontologia e a ciência em geral, nos bens móveis inclui-se, por exemplo, as pinturas. Falamos dos bens imóveis e agora de alguns bens móveis, como a pintura, né? Você pode pegar a pintura, tirar de um canto, uma pintura importante, né? Uma Mona Lisa, apesar de ela não sair lá do Museu do Louvre por muito tempo, né? Mas a Mona Lisa pode ser retirada, pode ser viabilizada. Então, pinturas, esculturas e artesanato. Nos bens imateriais, né? Falamos de bens materiais. Agora, alguns bens imateriais consideram-se a literatura, que é arte, né? A literatura, que é arte, a música, né? Não dá para gente pegar a música, né? Pegar a música assim, eu estou pegando a música, no sentido do concreto, né? Apesar de nós assenti-la, com certeza. O folclore, a linguagem e os costumes são bens imateriais, né? Costumes são tidos como bens materiais, né? Não dá para pegar os costumes, mas os costumes são bens materiais e importantíssimo, né, para
a formação, a estruturação da nossa identidade social, para que nós nos reconheçamos como parte integrante de uma sociedade, de um povo, né? Eu posso dar um exemplo mais próximo de nós, o Sapó. Comunidades indígenas, né, como o povo Saterê-Maué, eles, em todas as reuniões Saterê-Maué, e todas as vezes que o iniciado vai fazer um ritual, né, um ritual que já é também é, uma coisa imaterial dentro desse sentido, o, o ritual da tucandeira dos Saterê-Maué, eles tomam o sapó. O que vem a ser o sapó? O sapó nada mais é do que uma bebida feita do guaraná em bastão. O guaraná em bastão, ele é ralado, o bastão do guaraná, ele é ralado na língua do pirarucu, aqui na Amazônia. E toda reunião Saterê-Maué, e todas as vezes que vai haver o ritual da tucandeira, o iniciado que fará o ritual, ele passa por essa reunião, por esse ritual de tomar o sapó. Na cuiazinha, todo mundo, né, é uma forma até de gentileza e de respeito e de tradição do povo Saterê-Maué, o sapó. Muito bem. Então, esse costume é exatamente um dos bens imateriais desse povo. A construção, quando eles fazem isso, identificam, eles se identificam como parte integrante dessa sociedade, desse povo Saterê-Maué, e repercute na sua caminhada, na sua luta para que eles sejam constituídos, que eles sejam desenvolvidos como o povo que são, fortalecidos e que não se apague essa cultura, não se apague essas tradições e que a identidade deles como povo seja ali salvaguardada. Muito bem. Então, os costumes. As entidades que procedem à identificação e à classificação de certos bens como relevantes para a cultura de um povo, de uma região ou mesmo de toda a humanidade, visam também a salvaguarda e a proteção desses bens, materiais e imateriais, de forma que eles cheguem devidamente preservados às gerações vindouras e que possam ser objeto de estudo e fonte de experiências emocionais para todos aqueles que os visitem ou deles usufruam. Ok? Então várias sociedades, vários povos, vários estados, dentro do que se constitui o turismo. Nós sabemos, quando a gente chega em um determinado estado, país, localidade, a gente vai tentar descobrir as fontes, né, de turismo que prevalece dentro desse patrimônio cultural, que pode ser, inclusive, a comida, né? O degustar da comida, a bebida, dentre outras coisas que a gente falou, como do povo Saterê-Maué e de outros povos como todo, que fazem de acordo com aquilo que eles fazem diuturnicamente e que fazem parte da sua cultura, do seu modo de vida, da sua forma de expressão e de vida simbólica desses povos. Muito bem. Então, de forma que eles cheguem devidamente preservados, as gerações vindouras, toda essa cultura, todos esses bens materiais e imateriais, ser objeto de estudo e fonte de experiências, né? Eles podem ser objeto de experiências, de vivências emocionais para todos aqueles que visitem ou deles usufruam, né? É
a nossa cultura, os nossos patrimônios culturais, eles são fontes históricas, eles são fontes de pesquisa para entendermos e compreendermos mais o modo de vida dos povos, o modo de vida das sociedades, o modo de viver e de se relacionar com os outros, os seres humanos. Patrimônio histórico pode ser definido como um bem material, natural ou imóvel, que possui significado e importância artística, cultural, religiosa, documental ou estética para a sociedade. Esse patrimônio foi construído ou produzido pelas sociedades passadas, né? Os ancestrais. Por isso, representa uma importante fonte de pesquisa e preservação cultural, como dissemos há pouco. Há uma preocupação mundial em preservar o patrimônio histórico da humanidade, mediante as leis de proteção e restauração que possibilitam a manutenção das características originais. Veja, né, que não somente de uma forma local, mas de uma forma global, há uma preocupação de salvaguardar o nosso patrimônio histórico, artístico, religioso, intelectual do mundo inteiro, né? Aqui no caso, a gente vai ver mais lá na frente, por isso vou ser sucinto, nós temos o Instituto do Patrimônio Histórico, o IPHAN, que a gente vai ver melhor lá na frente. E ele exatamente foi feito para salvaguardar, para que o patrimônio nacional, cultural, permaneça e que possa ser desenvolvido, possa ser guardado, possa ser protegido para o futuro, para que outras pessoas, outros pesquisadores, outros, né, jovens como vocês se tornarão pesquisadores, ou outras pessoas possam ter entendimento e conhecimento da cultura do nosso povo, da cultura tão miscigenada, de uma cultura tão diferenciada, mas única dentro de um mesmo país, mesmo com um país multicultural como o Brasil, né? De acordo com as nossas três matrizes, né? O negro, né? O afro, que veio para cá, né? O indígena, o elemento indígena, que aqui já estava, o autóctone, e o elemento português, que veio para cá. E as demais variações de imigrantes asiáticos, espanhóis, né, italianos, ah, de todas as partes do mundo, que vieram para cá e formaram a nossa nação, uma quantidade de cultura no Brasil, esse país de tamanho continental. Há uma preocupação mundial em preservar o patrimônio histórico da humanidade, mediante as leis de proteção e restauração que possibilitam a manutenção das características originais. Mundialmente, a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Cultura, Ciência e Educação, é o órgão responsável pela definição de regras e proteção do patrimônio histórico e cultural da humanidade. O IPHAN, como dissemos há pouco, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, é o órgão que atua no Brasil na gestão, proteção e preservação do patrimônio histórico e artístico brasileiro. Lista de alguns bens que fazem parte do patrimônio histórico mundial. Tá? Pirâmide de Gizé, no Egito, né, onde estão lá as três grandes pirâmides, né, Kelps, Khafre, Miquerinos, e a própria composição da esfinge de Gizé, que está lá para proteger, né, segundo a história da arte, os egípcios a fizeram para que ela estivesse olhando e guardando lá as três grandes pirâmides de Kelps, Khafre e Miquerinos, né, que nós ainda vamos estudar o Egito. O Machu Picchu, né,
Machu Picchu, no Peru, né, obra dos Incas lá, é, desde o século XV, né, a maior, digamos assim, a mais fantástica população que já existiu nas Américas, um desenvolvimento muito grande, sobretudo na sua forma de arquitetura e de construção, né? Os Incas, a Estátua da Liberdade nos Estados Unidos, a Muralha da China, na China, a Torre de Pisa na Itália, aquela torre lá que acho que ela foi tombada, como a gente tomba o patrimônio, ela é tombada mesmo, ela está quase vertical, a, a Torre de Pisa, na Itália, o Coliseu de Roma, né, na Itália, o Palácio de Versalhes, na França, né, de arte rococó, que a gente ainda vai estudar também, Palácio de Versalhes, a Torre Eiffel, na França, né, construída pelo Gustave Eiffel, né? Também uma composição entre realismo e arte nouveau, que a gente vai ver também. A Acrópole de Atenas, na Grécia, famosa Acrópole, né? Cidade alta em grego, né? E nós ainda vamos ver, apesar de termos já tido algo a respeito da Grécia. A lista de alguns patrimônios históricos do Brasil: Cidade Histórica de Ouro Preto, Minas Gerais; Centro Histórico de Olinda, Pernambuco; o Pelourinho, na Bahia; a Estação da Luz, em São Paulo; Ruínas de São Miguel das Missões, Rio Grande do Sul; Cristo Redentor, no Rio de Janeiro; o Conjunto Urbanístico de Brasília, né, de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer; e o Palácio do Catetinho, em Brasília. Patrimônio material. Patrimônio material, como a gente já falou um pouquinho, né, protegido pelo IFAM, com base em legislação específica, é composto por um conjunto de bens culturais classificados, segundo sua natureza, nos 4 livros do tombo. Né? O que é o livro do tombo? Quando é tombado um bem móvel ou imóvel, ele é registrado como parte integrante, como patrimônio cultural, como patrimônio do nosso Brasil, da nossa nação, né? E às vezes, muitos deles chegam a ser, em termos de Brasil, patrimônio mundial, né? Patrimônio mundial. Então vamos ver aqui, sendo arqueológico, paisagístico e etnográfico, histórico, belas artes e artes aplicadas, né? Belas artes são os patrimônios que, que podemos ter, cultural, artístico, né? De belas artes, da pintura, da escultura, da arquitetura, enfim, né? Essas vistas principalmente como belas artes. E das artes aplicadas, que vai mais para o design, vai para a construção de móveis, de projetos, né? Projetos, construção, tá? Como o próprio design. Essas são as artes gráficas, enfim, essas são as artes aplicadas, que também podem ser patrimônio. Eles estão divididos em bens imóveis, como os núcleos urbanos, né? Núcleos urbanos são imóveis. Os sítios arqueológicos são imóveis, não dá para a gente tirar o sítio arqueológico do local. E paisagísticos e bens individuais. Imóveis, como coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos, né? Nós temos aqui um patrimônio, né, paisagístico, sem dúvida, que é o Encontro das Águas, né? O Encontro das Águas do Rio Negro com os Solimões, na Amazônia, ok? Então, muito bem.
Temos aqui um exemplo de um patrimônio material, né? O Cristo Redentor, o Corcovado, Cristo Redentor, ok? Eu vejo que o Cristo Redentor é um patrimônio material, né? Ele poderia ser retirado daí, ser móvel, mas ele é imóvel, porque o Cristo Redentor hoje, nós só podemos entendê-lo como patrimônio, né? Parte desse local em que ele está, aí no Corcovado, no Rio, no Rio de Janeiro. Como a Estátua da Liberdade, já mencionamos, a Torre Eiffel. Patrimônio imaterial. A Unesco define como patrimônio cultural imaterial as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas, junto com instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que eles são associados, que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante do seu patrimônio cultural. Veja, lugares culturais, né? Eu estou aqui, lugares culturais, né? É como Machu Picchu. Vai ver lá na frente a imagem de Machu Picchu. É como Machu Picchu, é um lugar cultural para os incas, né? Ou para... Ah, professor, mas os incas... mas para aqueles, para o próprio Peru como todo, que herdou Machu Picchu, ele é um local, e aqueles ainda que são descendentes dos incas antigos, né? O aborígene, o indígena, ainda lá, né? Dessa localidade, e o próprio Peru, ele, ele tem Machu Picchu pelo turismo, ele é uma forma de representação de povos que vivem ali naquela localidade, mesmo não sendo mais 100%, né, já tendo sofrido uma mutação interétnica, uma mudança, mas que ainda muitos deles, muitas sociedades ainda perpassam, ainda são parte cultural daquelas pessoas. Eles ainda seguram isso daí como parte integrante e constituinte da identidade deles como povo, da cultura e da forma da sociedade cultural e simbólica que possa ter aquela localidade para esses povos, ok? Então, o patrimônio imaterial é transmitido de geração em geração e constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo, desse modo, para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. Veja, o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana, o respeito à alteridade, né? Alteridade, essa palavra que está em voga, alteridade. Alteridade é a sua capacidade de compreender o diferente, é a sua capacidade de respeitar o outro, respeitar a peculiaridade do outro, ok? Então, veja, como a gente falou, a importância desses bens, né? Desses bens materiais ou imateriais, como estamos vendo agora, para a identidade dessas sociedades. Parte, né? Integrante, parte, constituinte, promotora, produtora ou herdeiras desses bens que seus ancestrais deixaram e que elas salvaguardam na atualidade, que elas protegem e fazem com que esses bens, né, e as suas expressões e as suas emoções, os costumes prevaleçam e continuem acontecendo e continue formando esses povos, continua
sendo viva esses povos no feito desse patrimônio. O patrimônio tem a importância dentro da vida desses povos. Temos aí, ó, Patrimônio Histórico Mundial, Machu Picchu, no Peru, que a gente falou, né? Então, Machu Picchu, hoje, ele, ele tem a parte que já foi, digamos assim, reconstituída, né? Mais ou menos do século XV. Então, tem a parte que foi reconstituída. Então, a parte, se eu não me engano, 30% de Machu Picchu é ainda original, né? Então, os encaixes das pedras, pedras enormes, grandes e bem encaixadas, né? De forma que a gente não entende como era a arquitetura daquele tempo, a engenharia desse povo, mas que fazia tão perfeito como os egípcios faziam também suas pirâmides. E o outro percentual de Machu Picchu já foi feito pelos construtores de hoje. E as pedras são bem menores e os espaços entre as pedras são bem maiores, né? É o patrimônio que nós falamos que para as populações aí próximas, elas são parte integrante de sua história e de sua cultura e da formação da identidade dessas sociedades. Então temos aí, né, Machu Picchu, tá? Não vou ler todo, porque eu vou disponibilizar essa apresentação em PDF para você. Você vai poder ler e entender mais sobre Machu Picchu, ok? Está aqui, do século XV, ok? Muito bem. Muito bem. A disposição dos prédios, a excelência do trabalho e o grande número de terraços para a agricultura são impressionantes, destacando a grande capacidade daquela sociedade. A gente está falando ainda de Machu Picchu. No meio das montanhas, os templos, olha só, casas e cemitérios estão distribuídos de maneira organizada, abrindo ruas e aproveitando o espaço, com escadarias, segundo a história inca, tudo planejado para a passagem do Deus Sol, né? Eles acreditavam no Deus Sol. O lugar foi elevado à categoria de Patrimônio Mundial da Unesco e alvo de preocupação graças à interação com o turismo, por ser um dos pontos históricos mais visitados do Peru, ok? Pela obra humana e pela localização geográfica, Machu Picchu é considerada Patrimônio Mundial pela Unesco, viu? Pela obra humana e pela localização geográfica. Machu Picchu é considerado Patrimônio Mundial da Unesco. Tá? Patrimônios históricos nacionais. Vou colocar alguns aqui, né? Temos aqui da Amazônia, do Amazonas, como alguns que eu já falei, o próprio Teatro Amazonas, o próprio Broadway, a própria alfândega, né? A própria nossa ponte. Nós temos a ponte ali na 7 de setembro. Temos as pontes feitas pelos ingleses na 7 de setembro. Okay? Então, dentre várias. Temos aqui, né, de Minas Gerais, a cidade histórica de Ouro Preto, né? Uma cidade magnífica, patrimônio histórico nacional, Ouro Preto. Também não vou ler tudo sobre Ouro Preto, vou disponibilizar para vocês, ok? Em Ouro Preto nós temos também museus, né? Além de ser um museu a céu aberto, a própria Ouro Preto, a cidade tem instituições que guardam acervos variados, como o Museu das Reduções, Museu do Chá, Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas, Museu da Inconfidência, né? Confidência Mineira, lá do Tiradentes, né? Do Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, né? Quase meu parente. Então, o Museu da Música, o Museu Casa dos Contos, o Ludo Museu, o Museu do Oratório, o Museu Casa Guinhar,
o Museu de Farmácia, Museu de Arte Sacra do Pilar, Museu Aberto da Cidade Viva, o Museu Aleijadinho, né? Isso é importante. Como todas, a maioria das igrejas aí temos obras, esculturas do Aleijadinho, né? Um escultor fenomenal do barroco brasileiro, Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, né? Ele, ele teve rancenias, portanto, então por isso que ele ficou conhecido, o Antônio Francisco Lisboa, como Aleijadinho, porque antes de ele morrer, ele era arquiteto também, ele fazia suas, suas esculturas, muitas vezes tinha que amarrar o cinzel na mão dele, né? Porque, né, infelizmente, a enfermidade, a hanseníase já tinha levado alguns dedos da mão, mas ele continuava mesmo amarrando a mão, fazendo suas obras, né? Magníficas obras do Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Temos os templos, né, de Ouro Preto, tá? Várias igrejas dessas, como já disse, temos obras do Aleijadinho, obras barrocas, muitas igrejas dessas do período barroco, né? Minas Gerais cresceu muito devido ao ouro e no período barroco, com suas igrejas, né? Temos Olinda, aqui também, Olinda, já em Pernambuco, né? Patrimônio Histórico Regional, Olinda, Igreja do Carmo, né? Um bem patrimônio imóvel, né? Olinda é um município do estado de Pernambuco, situado na região metropolitana do Recife, com 375.559 habitantes, né? É interessante falar de Olinda, vocês poderão ler tudo mais completo. O Duarte Coelho, né, que foi governador geral. Duarte Coelho, ele, primeiro donatário da capitania de Pernambuco, ele chegou a dizer, quando ele viu Olinda, a vila, a cidade, ele disse: ó linda situação para se construir uma vila. Por isso ficou Olinda, né? É uma das mais antigas cidades brasileiras, cuja fundação, ainda como um povoado, se deu em 1535 por Duarte Coelho. O donatário fez tudo pelo desenvolvimento da terra, né? Então, fundou o primeiro engenho de açúcar, desenvolveu a agricultura, e a história de Olinda como um todo. E uma coisa interessante de Olinda também, além da belíssima vila, da belíssima cidade que ela se tornou um patrimônio muito grande de expressão popular, né, com seus bonecos gigantescos, né, com, com as suas, o seu frevo, maracatu e todas essas manifestações folclóricas, artísticas, culturais. Olinda ficou muito conhecida a partir do seu carnaval, da sua dança e das suas desse desenvolvimento, desse desenrolar, né, cultural da cidade de Olinda. Vou colocar aqui isso que eu acabei de falar, vamos ver aqui. Muito bem. A capital brasileira da cultura, né, ficou sendo conhecida, Olinda, com o apoio dos Ministérios da Cultura e do Turismo e da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, da Unesco. A cidade revive o esplendor de seu passado, todos os anos, durante o Carnaval de Olinda, ao som do frevo, do maracatu e de outros ritmos originais de Pernambuco. Há bonecos gigantes, nos quais cabe um homem apenas em suas pernas para ampará-lo, e blocos carnavalescos, com temáticas variadas, de grupos variados, geralmente acompanhados de orquestras, frevo e ou grupos de maracatu, como já falamos, né? Temos aqui Farol, Olinda. Temos aqui, para finalizar, os bonecos gigantes de Olinda, o carnaval. Felizmente, na época atual, nós não podemos nos aglomerar
assim, né? Não tem como. Manaus foi uma das mais afetadas, né? Mas, graças a Deus, nós estamos conseguindo passar, apesar de muitas dificuldades, por por essa problemática, né? Que se impôs dessa situação de saúde em nossas vidas, ok? E aí temos Alto da Sé, para finalizar, e a nossa fonte. E aí nós finalizamos, ok? Então, eu, eu peço, deixa eu desligar aqui. Então, aqui nós finalizamos a nossa apresentação, né? E nós vamos poder debater mais na próxima aula, que vai ser uma live. Nós vamos debater, compreendermos mais sobre esse assunto, né? E eu já vou postar também, vou deixar postado depois outra videoaula. E assim a gente vai poder interagir mais sobre essa situação e verificar principalmente o que o patrimônio cultural, artístico, né, religioso, que isso como atua na nossa vida. O que nós, né, você, nosso aluno, o que você costuma se utilizar desse patrimônio? O que acontece que você se utiliza dessa é parte também da sua vida, o patrimônio artístico, cultural, né, religioso, enfim, em uma série de nuances, o que nós, como pessoas, cada um de nós na nossa sociedade, dentro ou de Manaus, ou dos estados do qual nós fazemos parte, ou das localidades que nós fazemos parte, ou dos grupos sociais que nós fazemos parte. Como nós somos influenciados e como o patrimônio, de uma forma geral, o patrimônio cultural, ele é parte de nossa vida e do nosso dia a dia, influenciando em nossa identidade, influenciando na nossa cultura, influenciando nas nossas emoções culturais, artísticas, religiosas, né? Toda a nossa cultura simbólica possa ser reavivada, possa ser vivida, experienciada, experimentada pela existência do patrimônio cultural do nosso país, do nosso Brasil, dos nossos estados, da nossa Manaus, da nossa localidade, de onde nós vivemos, em conjunto, em interação com as pessoas da nossa sociedade, ok? Muito obrigado, eu agradeço a todos por essa videoaula e até mais.